Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Final de semana, tá aí, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler o versículo 35. Diz assim: A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima deles dizia: este é o rei dos judeus. Glória a Deus. Irmãos, o cenário é a crucificação do Senhor Jesus. É o momento que ali nós temos muitas pessoas observando. A multidão observava. O texto que eu comecei a ler fala que a multidão observava. Dentro da multidão tinha os discípulos, tinha a família de Jesus, as Marias, os fariseus, saduceus, Herodes, todas aquelas pessoas a qual ele tinha feito algum tipo de obra, estavam ali presenciando para ver o que iria acontecer. Os soldados romanos, praticamente Jerusalém parou para ver a crucificação de Jesus. E eu quero chamar a atenção porque tudo que aconteceu aqui tinha um propósito enorme, o propósito de salvação da humanidade, o meu e o seu, para os que creem. Era a mensagem que estava escrito sendo com tinta, e tinta de sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que veio para nos redimir, nos salvar, nos dar acesso. Estava sendo construída uma ponte entre a terra e o céu. O véu se rasgou. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente a questão a qual Lucas ele relata no último versículo do parágrafo que eu li. Ele fala: uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. João traz a mesma narrativa em João capítulo 20 como INRI, Jesus Nazarenos, o rei dos judeus, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Cada um dos autores do evangelho escrevem de uma forma, e provavelmente o que estaria escrito na tabuleta seria: este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Observando os 4 evangelhos, nós podemos chegar a essa conclusão. E aquela tabuleta ela tinha um propósito. Qual que era o propósito? Todas as pessoas que eram crucificadas, na tabuleta acima da sua cabeça estava o motivo da condenação. Eu quero repetir. Na tabuleta acima da cabeça dela estava o motivo da condenação. E aquela tabuleta ali, os fariseus, eles brigaram com Herodes para mudar, porque Herodes era o único que não via motivo para condenar, tanto que ele tentou várias vezes, lavou as mãos, ofereceu Barrabás numa tentativa de troca desesperada, porque a própria mulher dele tinha tido um sonho, a qual ela mesma relatou para ele, falou assim: a minha alma se perturba muito por causa desse homem, esse homem é justo. Deus avisou ele, mas ele não fez nada. E em determinado momento os fariseus pedem para tirar, mas ele não apaga, ele mantém a mensagem. E por si só essa mensagem é verdadeira: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ela foi escrita em grego, latim e aramaico, para que todos soubessem o porquê que ele estava sendo crucificado. E é por isso que estava se formando ali aquele cenário, esse cenário ao qual eu li. Não entenderam a mensagem, não entenderam quem era ele, caminharam com ele muito tempo. Ali estava a multidão que observava, afastada de longe. Pedro, que negou, caminhou, o discípulo viu os milagres dele. Talvez ali estivessem pessoas que pudessem falar: mas ele me curou de cegueira, mas ele me curou de surdez, mas ele me levantou da cadeira de rodas. Por ele, os espíritos imundos, mas ninguém fez nada. Os fariseus, em Mateus capítulo 2 e Lucas, chegaram até decifrar
conheciam as Escrituras sabendo que através do profeta Miqueias ele nasceria em Belém, a qual o próprio rei Herodes tentou matar Jesus, tentou matar a obra de Deus desde o começo. Muitas vezes é assim na nossa vida, não é verdade, irmãos? E tinha ali também os soldados romanos, porque ele poderia tentar usurpar, de alguma forma zombavam por ele tentar usurpar o trono que era de César. Todas as razões e todos os seus motivos, e ninguém compreendeu o que estava sendo escrito. E por isso ele falou: Pai, perdoa-os o que fazem. E a mensagem da cruz, irmãos, ela até hoje, muitas vezes, é incompreendida, inclusive por muitos de nós, que é cristão. Sabe por quê? Porque há uma batalha, e é justamente por isso que ele morreu. É interessante olhar o cenário a qual o Senhor Jesus foi crucificado. Era a montanha chamada Calvário, um monte chamado Calvário, um monte das oliveiras ali, na Gólgota, que significava caveira. Para alguns significava caveira, devido à grande quantidade de crânios que existia ali ao pé, por causa das crucificações. Era uma forma de terror para manter a rebelião contida. E alguns outros acreditam que seja Calvário porque era uma planície lisa, sem grama. Então dava a ideia de ser uma cabeça lisa, calva. Mas eu quero adotar essa perspectiva do Calvário, porque Jesus morreu justamente no lugar, na Gólgota, no Monte da Caveira, justamente porque é aqui onde nós sofremos as nossas maiores batalhas. Satanás tentou impedir Jesus de cumprir a missão dele de tudo quanto é custo. E o cenário que o Senhor Jesus vivia, muitos talvez estejam vivendo. Pessoas que observam e não podem fazer nada. É um cenário de dor, de angústia. Eu estou pregando aqui para pessoas que não entendem o porquê piorou muito as situações no último dia. Muitas pessoas observam, inclusive pessoas da família, pessoas a qual você ajudou, você levantou a mão em momentos de dificuldade e essas pessoas não podem fazer nada. Pessoas que talvez sejam lideranças na sua vida, até zombam, falam assim: isso que você está vivendo é mentira, isso que você está vivendo é coisa da sua cabeça, isso que você está vivendo, essa pessoa está louca. Passam, riem, balançam a cabeça, fazem assim. E talvez até algumas pessoas que deveriam proteger, que é a figura do soldado, não fazem nada, zombam, te entregam vinagre. O vinagre aqui ele tem a tipificação da aceleração do processo, e Deus permitiu justamente para acelerar o teu processo. Eu quero ler um salmo que está em 35, versículo 7, fala assim, já que, sem motivo, prepararam contra a minha alma uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para a minha alma. E essa é a intenção de Satanás, meus irmãos, aprisionar a nossa alma. É aprisionar a nossa alma. Ele é inimigo das nossas almas, os nossos sentimentos, para conduzir os nossos passos direto ao lado. E por isso Jesus estava morrendo. Aquela mensagem era verdadeira. Jesus, Deus é a salvação. Nazareno, Nazaré, Nazarite, no grego, no aramaico no grego significa consagrado de Deus. Nazarite, a verdade. E a verdade é que ele era o rei de tudo e de todos. Provou o seu controle sobre o clima, provou o seu controle sobre os espíritos imundos, provou o seu controle sobre as enfermidades, provou o seu controle até mesmo sobre as pessoas, mudando pensamentos, quebrando conceitos e estabelecendo uma nova forma de pensar. Ele estava ali justamente por esse motivo, por causa da nossa alma, porque a nossa alma, em outro momento, Romanos 3:23, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, e o pecado, a qual muitas vezes nós entramos naquele caminho, porque é o caminho que conhecemos. Lógico que escolha nossa, não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, é pecado. Não estou passando a mão na cabeça, é pecado.
Mas às vezes nem percebemos como chegamos ali naquele cenário de dor intensa. É a nossa alma toda despedaçada. Toda despedaçada. E, bom, o que eu vou falar aqui agora, meus irmãos, que ele morreu por causa de um propósito. Tinha pessoas ali em 1 Coríntios 1,18, fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Paulo, quando ele vai dar a perspectiva à igreja de Coríntios, no versículo 1, eu quero ler alguns versículos, ele fala assim, ele os manterá firme até o fim. E eu estou pregando aqui para pessoas que não estão entendendo nada. É justamente porque para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor. O que o Senhor está fazendo é entregar de volta o controle de todos os seus sentimentos. Porque durante a nossa vida, por momentos de abuso, abandono, por palavras malditas que nós proferimos até mesmo contra os nossos pais, contra os outros, por momentos e picos de ira incessante, ou talvez a entrega do nosso corpo por alguém que não deveria ter, a nossa alma vai sendo fragmentada. E Satanás pega esses pequenos fragmentos de alma e aprisiona. E nós não conseguimos ter o controle total de nossa vida. E por isso Paulo falou, firmes até o fim, para que estejam livres de total culpa do nosso Senhor. E ele fala no versículo dela, ele fala, irmãos, suplico-os em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Essa é a intenção de Satanás, irmãos, dividir. Ele começa dividindo a nossa alma para que através do que tem dentro de nós, cause divisão em todo o nosso exterior. Ele fala, antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. E eu estou pregando aqui para uma pessoa em específico, eu quero falar para uma pessoa em específico, a qual o Senhor trouxe ao meu coração, que ela se sente da forma como aquela multidão que estava ali na cruz. Ora, ela só observa, ora, ela ataca até mesmo Jesus, procurando culpa nas pessoas, ora ela humilha os que estão perto dela, ora ela se esconde dentro do seu quarto, com a luz fechada e a luz acesa, porque fica com medo. Em determinados momentos sente pico de alegria, várias personalidades dentro de uma mesma pessoa, infinita, só ela mesma sabe. Não consegue achar a própria identidade. Mas eu quero ler um versículo com você, que está em Salmo 142, versículo 7. Diz assim, liberta-me da prisão, e renderei graças ao seu nome. Então os justos ao seu nome, por causa da tua bondade para comigo. A sua alma, meu irmão, minha irmã, está aprisionada. E essa noite o Senhor trouxe aqui para que haja liberdade. Isaías capítulo 61 fala que ele veio justamente para libertar os que estão presos, para trazer o ano aceitável do Senhor, que é a graça. E depois disso tudo, no versículo 7, ele fala que no lugar da tua vergonha haverá dupla honra. E eu sei que você tem me seguido, eu sei que o Senhor tem falado com você e que a palavra ela tem gotejado no teu coração, que estava endurecido por tantas circunstâncias de dor e de humilhação que você passou ao longo da vida, que você já pensou em determinado momento em tirar a própria vida. Pensou em fugir de casa, pensou muitas vezes e até mesmo em mudar de país, para ver se mudava. E tudo que você fazia não tinha sucesso, porque a sua alma estava presa a uma situação. Eu lembro de um testemunho de uma pastora que ela sofreu algo que colocou medo no coração dela quando ela era criança. Ela sofreu um ataque de mariposas, que são borboletas, e toda vez que ela subia em cima do altar vinha uma pequena borboleta, ela não conseguia pregar, porque a alma dela estava aprisionada. Era como se ela visse num casulo. Um dia ela teve um sonho, viu um casulo e as mariposas cinzas. O Senhor a libertou. E eu quero orar por você hoje. Quero orar por você.
Eu quero que você feche os teus olhos. Toda a autoridade foi lhe dada. Eu sei que você não está conseguindo, mas o Senhor vai devolver na tua mão hoje o controle dos teus sentimentos, o controle do teu corpo e o controle do teu espírito. É dia de redenção. Haverá libertação de uma vez por todas. E receba isso com muito amor, como uma bênção. Depois você vai poder escolher, sabendo que o Senhor chegou com a tua graça hoje para libertar o cativo. Fecha os teus olhos. Pai de amor e Pai de carinho, eu quero te pedir, Pai. Primeiro eu quero dar uma ordem. Quero dar uma ordem a esse que tem segurado a alma dessa pessoa. Solta todo laço de alma. Seja desfeito agora. Todo fragmento de alma que você pegou e tem aprisionado nos cantos ocultos, para que você tenha acesso. Perca as forças agora. Perca o poder. Seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Seja desfeito toda a alma e pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Vai vivificando a alma dessa pessoa que está sedenta, que está como terra seca por dentro, rachada. Senhor, vai reestabelecendo, Senhor, as ligações da alma dela para que ela possa ter controle total. Eu te peço pelo poder do Espírito Santo que ela seja, Pai, batizada hoje. E mais do que isso, que o Senhor coloque anjos do lado dela para protegê-la e guardar. A partir de agora haverá sono. A partir de agora haverá fome e sede do Senhor. A partir de agora você verá a beleza da vida novamente. A partir de agora você poderá tomar decisões acertadas sem influência do inferno. Acabou. Eu quero colocar diante de ti, meu irmão, minha irmã, foi por isso. A partir de agora haverá entendimento completo da mensagem. Muitos não entenderam, muitos que estavam ao pé da cruz não entenderam. E essa é a intenção de Satanás. Trazer, complicação a algo que é puro e simples. Não há mais culpa, não há mais nojo, não há mais condenação de si mesmo. Perdoe a si mesmo por tudo que aconteceu, perdoe os outros. Peça perdão para quem perdoar, mas perdoe os outros, perdoe as pessoas. Não deixa mais a tua alma presa. Está em liberdade hoje. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, que ela possa servir de reflexão no dia de hoje. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.